vamos iniciar mais uma aula, hoje falando sobre equação exponencial. Antes, um recadinho. Deem uma olhada em potenciação. Revejam as propriedades de potenciação. Se possível, refaçam os exercícios de potenciação. Porque essas propriedades elas vão nos ajudar e muito na resolução das equações exponenciais. Mais do que isso, você vai ter um entendimento muito melhor da resolução de equações exponenciais, sabendo as propriedades. Estou sendo até um pouco modesto. Na verdade, né, eu diria assim, não dá para resolver se você não souber as propriedades de potenciação. Bem? Então vamos lá. Equações exponenciais são equações em que a incógnita aparece nos expoentes. Você já foi lá ver as propriedades, né? Voltou agora. Então, continuando. Exemplos de equações exponenciais. 32 elevado a x igual a 2. Por que eu posso dizer que isso é uma equação? Primeiro, porque tem variável e tem o sinal de igual. Então, ali eu tenho uma equação. E por que equação exponencial? Porque a variável está no expoente. Da mesma forma, esse segundo exemplo. Eu tenho 2 elevado a 2 vezes x, menos 9 vezes 2 elevado a x, mais 8 igual a 0. Eu tenho também aqui a presença de variáveis no expoente. Da mesma forma, aparece para mim aqui no terceiro exemplo. Eu tenho 3 elevado a x menos 1, menos 3 elevado a x, mais 3 elevado a x mais 1, mais 3 elevado a x mais 2, igual a 36. Além de tudo, esses exemplos aqui, eles não foram colocados aleatoriamente. São 3 tipos de equações que eu separei para vocês, que nos livros também faz isso, não é nenhuma novidade não. Os livros separam, então, as equações em tipos, a forma com que a gente possa resolvê-las. Então, as equações exponenciais de primeiro tipo são as equações em que a resolução consiste em trabalhá-la de modo que todas as potências fiquem com a mesma base. E a partir daí, compara-se os expoentes. O enunciado, até certa forma, longo, e vocês vão ver que na prática, na hora de resolver, é muito mais simples do que o enunciado está se propondo aqui. Vamos lá. 5 elevado a 2x igual a 25. Ó, primeiro exemplo mais simples que a gente possa fazer. De toda forma, ele está exigindo de nós um conhecimento de potenciação. Exige de nós que a gente perceba que o 25 pode ser fatorado, pode ser decomposto de 5 vezes 5. Ou ainda, fica melhor para nós, 5 ao quadrado. Por que fica melhor 5 ao quadrado do que 5 vezes 5? Porque eu estou percebendo aqui na equação uma base 5. E é o que ele disse aqui, ó, preparar a equação de maneira que fique com bases iguais, e tendo as bases iguais, aí é só comparar os expoentes. Dessa forma, eu vou trocar o 25 por 5 ao quadrado. Trocando o 25 por 5 ao quadrado, eu fico com essa situação aqui, ó. 5 elevado a 2x igual a 5 elevado ao quadrado. Isso diz para mim que se as bases são iguais, os expoentes também deverão ser, para que isso fique verdadeiro. Portanto, para eu resolver, basta que eu não considere a base, eu retiro a base e fico só na comparação dos expoentes. E nesse caso ficou 2x igual a 2. Ou seja, eu caí numa equação de primeiro grau. Para resolver a equação de primeiro grau, todos nós já sabemos que a gente faz como? Eu isolo a variável. Então, eu vou passar o 2 para o outro lado, vou ficar com x igual a 2 dividido por 2, e 2 dividido por 2 igual a 1. Está dizendo para mim o que aqui? Está dizendo que esse x é 1. Se eu colocar 1 aqui, isso aqui vai ser verdadeiro. Será que vai? Olha lá, 2 vezes 1 dá 2. 5 elevado ao quadrado, a gente já viu, é 25. Portanto, está correta a resolução. E esta é a forma de resolver a equação de primeiro tipo
E não é à toa que ela está sendo a primeira a ser resolvida, porque os outros dois tipos, nós vamos trabalhá-los de maneira que sempre nós vamos cair numa situação dessa, de equação de primeiro tipo. Ou seja, nós vamos cair numa situação em que eu tenho as bases iguais, eu abandono as bases e comparo os expoentes. Então vamos lá ver como é a resolução de equação do segundo tipo. As equações exponenciais de tipo 2, a forma de resolvê-las, uma das formas é transformar em uma outra equação, numa equação mais simples, numa equação de primeiro grau, mediante a substituição da potência por uma letra. Após se determinar o valor dessa letra que nós trocamos lá, a potenciação, aí eu volto na potenciação para calcular o valor do x, tá bom? De novo, esse enunciado também ele é grande e fica muito mais simples a resolução e vocês vão ver aqui. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu estou vendo aqui, estou percebendo base 2. Aqui também, mas vamos deixar de lado um pouquinho, né? Que já que aqui não tem letra, deixa ele quietinho aí. Vamos trabalhar só aqui do lado de cá. E eu percebo que a base aqui é 2. Agora, além disso, eu tenho uma outra questão que é uma propriedade de potenciação. Qual propriedade é essa? É aquela que diz para mim assim, ó, produto de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. É isso que aconteceu aqui. Eu tenho 2 elevado a x mais 1. Da onde surgiu esse 2 elevado a x mais 1? Ele surgiu no produto de potência de mesma base. Ele surgiu disso aqui, ó. 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Lá das propriedades de potenciação. E como eu sempre digo para vocês, quando a gente aprende, nós aprendemos num sentido. Na hora de usar nos exercícios, é num outro sentido. Não é à toa, né, que nós fazemos uma revisão de potenciação, porque nós precisamos aqui, para resolver equações exponenciais, nós precisamos saber aquelas propriedades todas lá. Para poder perceber, quando vemos uma expressão como essa, 2 elevado a x mais 1, que isso aqui saiu daqui, ó, 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Assim, eu tenho que 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1, eu conservo a base sobre os expoentes. Só que eu vou deixar dessa forma, me interessa que fique assim. Me interessa eu dar um passo atrás para resolver mais facilmente essa equação. Da mesma maneira, eu vou fazer com x mais 2. Vai ficar 2 elevado a x vezes 2 elevado ao quadrado. 2 elevado a x mais o 2 aqui, porque saiu desse produto. Idêntico, 2 elevado a x mais 3. 2 elevado a x vezes 2 elevado à terceira. Então, agora, o que eu vou fazer? Vou trabalhar o que eu posso. Trabalhar o que eu posso significa fazer as operações que dá para fazer com número. Letra a gente não consegue operar, mas número sim. Eu tenho 2 elevado a 1, 2 ao quadrado, 2 à terceira. Eu consigo elevar essas potências. 2 elevado a 1 dá 2, 2 elevado ao quadrado dá 4, 2 elevado à terceira, 8. Legal? E aí, fazendo isso, fica mais limpa a expressão, fica mais fácil de eu perceber a seguinte coisa, ó, parcela, aqui, outra parcela, outra e outra. Eu tenho parcelas ali, eu tenho regiões. E nessas regiões, o que aparece aqui sempre? 2 elevado a x, 2 elevado a x, 2 elevado a x, 2 elevado a x. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2 elevado a x e vou trocar ele por uma outra letra. Para que eu faço isso? Eu faço isso para melhorar, para me facilitar, para ficar mais simples esta equação. Olha lá, eu vou trocar aqui, então, o 2 elevado a x por n. Então, na onde tem 2 elevado a x, eu troco pelo n. Olha como fica isso. Olha lá, 2 elevado a x, troco por n. 2 elevado a x por n, 2 elevado a x por n, 2 elevado a x por n.
Aí eu tenho aqui 2 elevado a x vezes 2, está lá. 2 elevado a x, que agora é m vezes o 4. E m vezes 8. Tá bem? Aqui, ó, desse lado, eu vou ter, melhorando um pouquinho para poder enxergar melhor. Quem quiser pular essa passagem pode. Eu tenho 2 vezes m vezes 2 é 2m. M vezes 4, 4m. M vezes 8, 8m. Que é o formato que nós estamos mais habituados a ver, né? E aí, como eu tenho m, eu posso somar esses m. M mais 2, 3m's. Mais 4m, 7m. Mais 8m, 15m. Aonde que nós paramos? Paramos numa equação de primeiro grau. E equação de primeiro grau a gente sabe resolver. Como é que resolve? Letra para um lado, número para o outro. Passo 15 dividindo. Fica 15 sobre 2 dividido por 15. Nesse momento, né, lembrando que na divisão a gente inverte, vai ficar 1 sobre 15. Lá vem pedir outra coisa, né? Propriedades de fração. Invertendo isso, eu posso chegar aqui e eliminar. Eu não fiz todas as passagens, ficaria muito longo. Tá? Quem não lembrar aí, dá uma olhada ou simplesmente faz 15 dividido por 2 dá 7,5. 7,5 dividido por 15 vai dar meio. Tá bem? Eu vou simplificar aqui. Quem enxergou, ótimo. 15 simplificado por 15 deu meio. Resolvi o problema? Não, estou na metade dele. Eu achei o valor do m. Mas lembram? Nós trocamos 2x por m. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos voltar na situação em que o m foi trocado, ou melhor dizendo, 2x foi trocado por m. Fazendo essa substituição, já que eu já tenho o valor do m, o m vale meio, vai ficar então, no lugar do m fica o meio. E aqui 2 elevado a x igual a meio. Até aqui no finalzinho está cobrando da gente propriedade de potência. De novo. O que diz isso aqui? E de novo, ao revés, ao contrário. Tem uma propriedade de potência que diz assim, expoente negativo, eu inverto a base para tornar um expoente positivo. Então, eu não posso deixar um expoente negativo. Eu tenho que inverter a base para tornar o expoente positivo. Foi isso que aconteceu aqui. Se eu enxergar isso, pronto, resolvi o problema. Como assim? Olha, vou retroceder aqui, vou dar um passo atrás aqui nesse meio. Como assim? Assim, ó, 2 elevado a meio, desculpe, 2 elevado a menos 1, significa que esse expoente negativo eu não posso deixar ele assim. Eu preciso tornar ele positivo. Para tornar ele positivo, eu tenho que inverter a base. Olha lá, inverti a base. Mas por que eu volto atrás aqui? Porque me interessa tornar essa igualdade com bases iguais. Porque quando eu tenho base igual, eu considero a base e comparo só os expoentes. De novo, voltamos lá na equação de primeiro tipo. Lembra que eu disse que nós sempre vamos voltar na equação de primeiro tipo? Por isso que é importante aprender bem ela, e nesse momento eu falo para vocês, no finalzinho lá da aula, no material de vocês também, tem os exercícios. Então, não assistam a aula de uma vez, assista resolução de primeiro tipo, resolve todos os exercícios de equação de primeiro tipo, aí volta aqui para assistir a aula de equações de segundo tipo. Tá bom? Vamos lá, voltando aqui, agora eu tenho as potências de mesma base. O que eu faço? Eu desconsidero a base e comparo o expoente. Então aqui eu tenho x igual a menos 1. X igual a menos 1 significa que nós resolvemos essa equação aqui. E eu vou deixar uma tarefinha para vocês, que é pegar esse menos 1, substituir aqui na equação e ver se o resultado dessa conta vai dar 15 sobre 2. Se não der, é porque essa resolução está errada. Esse resultado tem que ser 15 sobre 2. Tá bom? Então vamos lá, peguem o x aí, substituem por menos 1 aqui na equação e façam a validação da resposta. E agora, por fim, equação exponencial de terceiro tipo, eu espero que vocês já tenham feito
os exercícios de equação de primeiro tipo, assistido a aula de equações de segundo tipo, feito os exercícios de segundo tipo e só agora vieram aqui assistir a aula de resolução de equações de terceiro tipo. Então, uma das formas de resolver esse tipo de equação é transformá-la em uma outra equação, uma equação mais simples. Neste caso, uma equação de segundo grau. Quem diria que a gente ia chamar resolução de equação de segundo grau de uma equação simples, né? Lembra lá quando a gente aprendeu a resolver a equação de segundo grau? Pois é, sempre tem algo a mais. E aqui nós estamos dizendo agora que a equação de segundo grau é uma equação simples. Então, mediante a substituição da potência por uma letra, após se determinar o valor dessa letra, substitui o valor encontrado para se calcular o x. Nesse ponto aqui, é bem semelhante a de segundo tipo. Nós vamos transformar a equação exponencial em uma equação de segundo grau. Assim como a gente fez lá na de segundo tipo, só que na de segundo tipo cai numa equação de primeiro grau e aqui cai numa equação de segundo grau. Então vamos lá, eu tenho aqui a equação 25 elevado a x menos 30 vezes 5 elevado a x igual a menos 125. Equação exponencial? Sim. Por quê? Porque eu tenho variável no expoente. E aqui também, como nas outras situações, está cobrando de nós um conhecimento de potenciação. Perceba, eu tenho 25, eu tenho 5 e tenho 125. Se você tem uma certa habilidade com potenciação, você já percebeu ali que 25 é base 5, que 125 também é base 5. Ou seja, se eu decompor o 25, eu vou ficar com 5 ao quadrado. Já vimos isso lá no exemplo de equação de segundo tipo. 25 vezes 5 dá 125. Spoiler, hein? Mas vamos lá, continuando. Então aqui, eu decompondo o 25, ficou 5 ao quadrado, elevado a x, menos 30, vezes 5 elevado a x, igual a menos 125. Vamos lá. Aplicando a propriedade de multiplicação de potência de mesma base ao contrário, né? Foi o que a gente fez aqui. E aqui aparece outra propriedade, que diz para nós o seguinte: multiplicação de potência, eu conservo a base e multiplico o expoente. Então, se 2 elevado ao quadrado vezes x elevado a x, é 2 vezes x, que também pode ser x vezes 2, ou seja, eu posso inverter aqui os expoentes que não alteram. Mas por que está invertendo? Só para dar náuseas na gente? Não, né? Eu estou invertendo porque eu percebi aqui 5 elevado a x. Ó. Então eu vou dar um jeito de aparecer com um outro x elevado... um outro 5 elevado a x. Por quê? Porque sempre nós estamos procurando por essa base comum, tá? Para que daí, então, a gente possa substituir essa base aí por uma letra. E aí, cair numa equação mais simples. Foi por isso, então, que eu fiz 25 é 5 ao quadrado. Agora, 5 ao quadrado elevado a x é o mesmo que 5 elevado a x elevado ao quadrado. Só que, nesse formato, fica mais fácil de enxergar 5 elevado a x e 5 elevado a x. E agora, tadadadã, vamos lá chamar o Superman para resolver isso. Tadã, vamos pegar o m aqui e vamos trocar, né? Vamos colocá-lo no lugar de 5 elevado a x. Aonde estiver 5 elevado a x, eu troco por m. E aí, vamos lá, 5 elevado a x trocando por m, m ao quadrado. 5 elevado a x... troco por m. E aí eu tenho essa expressão, m ao quadrado menos 30 vezes m igual a 125. Vamos dar uma melhorada dessa expressão, dessa equação? Vamos lá. Melhorando ela então. Menos 30 vezes m, menos 30m. Esse menos 125, vou passar para o lado de cá, mais 125. O que aconteceu? Caí numa equação de segundo grau. E agora vamos lembrar de quem? Bhaskara. Isso, do Bhaskara, muito bem. Precisamos da fórmula do Bhaskara
para resolver uma equação de segundo grau. E a fórmula do Bhaskara, lá nós aprendemos que era o x, só que no caso aqui, nós temos o m, tá? Então fica lá, m igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 2 vezes a. Então, substituindo e lembrando aqui que eu tenho o a vale 1, o b é menos 30 e c é 125. Lembra que eu pedi para vocês sempre destacar, e aqui para não ficar muito extenso, acabei não destacando as letras. Mas recordando então, o n vale 1, o a vale 1, o b vale menos 30 e c vale mais 125. Trocando na equação fica menos 30, lá na fórmula, mais ou menos raiz quadrada de menos 30 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 125, dividido por 2 vezes 1. Fazendo as operações aqui, eu tenho menos vezes menos, vai dar mais ou menos, raiz quadrada, menos 30 ao quadrado, 900, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 125, 600. Então, com 900, raiz quadrada de 900 menos 600 sobre 2. 2 vezes 1, 2. Muito bem. 900 menos 600, 400. Então, ficou raiz quadrada de 400. E agora, raiz quadrada de 400 é 20. Então, eu tenho que m é igual a 30 mais ou menos 20 sobre 2. Da onde eu vou ter agora a seguinte situação. Eu tenho 30 mais 20 dividido por 2 e tenho 30 menos 20 dividido por 2. Isso significando que eu tenho, já dei até um spoiler ali, né? Eu vou ter dois valores para o m. Eu fazendo 30 menos 20 dividido por 2, 30 menos 20, 10 dividido por 2 dá 5. E 30 mais 20, 50 dividido por 2, 25. Isso, então, dizendo que eu tenho dois valores para o m. Esses dois valores de m, eu vou fazer o quê? Vou substituir cada um deles. Primeiro, começando aí com 5 igual a m, eu vou ter a seguinte situação. Lembrando que nós fizemos lá no início, 5 elevado a x é igual a m. Então tá aqui, 5 elevado a x igual a m, mas o m vale 5. Então, trocando m por 5, ficou 5 elevado a x igual a 5. Aqui não está aparecendo, mas eu tenho ali o expoente 1, dizendo para mim que o x é igual a 1. Portanto, para n igual a 5, o x vale 1. Está valendo a mesma proposta que eu fiz para vocês lá na de segundo tipo. Substitui o valor de x aqui por 1 na equação original e vejam se dá menos 125. Se não der, é porque a gente errou aqui no resultado, nos cálculos. Muito bem, agora vamos fazer para m igual a 25. m igual a 25 vai ficar que o m, como nós já vimos antes, o m nós trocamos por 5 elevado a x. Então, trocando m por 5 elevado a x, 25 é 5 ao quadrado. Então, eu tenho, né, bases iguais. Lembra lá do primeiro tipo? Bases iguais. Eu desconsidero a base. Vem na minha cabeça aqui, eliminar, mas não é eliminar, eu desconsidero a base e calculo e comparo o x. Portanto, desconsiderando a base, eu tenho que o x vale 2, é a mesma proposta que eu faço também. Troquem por 2 aqui no lugar do x e vejam se vai dar o menos 125. Acontecendo isso para os dois casos, nós temos então as respostas dessa equação em que o x vale 1 ou o x vale 2. E assim nós terminamos, né, os tipos aí, os possíveis tipos de equações, de resolução de equações. E agora
Fica com vocês aí os exercícios, façam por favor. Aqui na primeira linha eu tenho os de primeiro tipo, aqui também de primeiro tipo, e essa aqui de primeiro tipo, mas depois então elas começam a ser de segundo tipo. Segundo tipo e terceiro tipo. Então, por favor, resolvam os exercícios e até a nossa próxima aula, ok?